Boa noite, eu sou a Fernanda, eu vou apresentar o projeto de coluna de absorção de pratos do grupo 5. Esse processo foi encontrado em um trabalho de conclusão de curso, no qual o biogás com, com três componentes principais: metano, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico, entra em uma coluna de absorção de pratos. O solvente utilizado para extrair o gás carbônico é a água, na corrente L2. Aqui, a água com CO2 é a corrente que sai da torre de absorção. E a porcentagem de remoção é 95,9%. Esse processo se justifica porque, como o biogás ele é utilizado em processos como combustível, o gás carbônico ele é um componente que prejudicava esse processo. Por isso que ele foi retirado. Como as vazões de entrada e de saída do fluxograma estão em metro cúbico por hora, foi necessário converter para quilomol por hora. Está colocada no trabalho de conclusão de curso pesquisado como fonte essa equação, que a massa, que a massa específica média da mistura é igual à massa específica de cada elemento e sua composição. Isso foi feito. As massas específicas de cada componente da entrada, que é a corrente G1, foi pesquisado em fontes confiáveis e isso foi calculado. Os valores de massa específica utilizados estão colocados no final, na tabela com todos os dados. Como o solvente é puro, a água é utilizada pura para extrair o CO2 sem nenhuma porcentagem de CO2, o LS é igual ao L2. E, utilizando a fórmula do slide anterior, obteve-se essa massa, essa vazão molar de água. Quanto ao gás inerte que entra na coluna, foi considerado a vazão molar do G1, que é 1045,46 kmol por hora, vezes a soma da composição do sulfeto de hidrogênio, que é 0,5%, e do metano. Essa aqui é a equação da linha de operação, que foi colocada e calculada. Também está disposta no gráfico nos próximos slides. Para o cálculo do CF, esse foi o gráfico utilizado. Após serem calculadas as massas molares médias de L1 e de G1, a massa molar, a massa específica da água foi dada como 1.000 kg por metro cúbico, e a massa específica do gás foi calculada conforme a equação dos gases ideais. Essa conta foi feita e o cálculo. E essa linha roxa mostra qual o valor de CF utilizado. No caso, o valor de CF foi 0,36 pés por segundo. Para desenhar o número de estágios, foi utilizada a constante de Henry do gás carbônico, que foi fornecida também no trabalho de conclusão de curso, e a reta de operação calculada no slide anterior está aqui em laranja. Os pontos, as coordenadas y1, x1 e y2, x2 foram marcadas no gráfico com esses pontinhos roxos,
E o número de estágios foi desenhado, começando nesse sentido, utilizando o Word. Os pontos vermelhos mostram a quantidade de estágios ideais, que são 4. A vazão da corrente G1, como já foi dito, essa é a fonte do trabalho de conclusão de curso. A massa específica do metano, do gás carbônico e do sulfeto de hidrogênio que foi utilizada para fazer a conversão de metro cúbico por hora para quilomol por hora foram pegas dos relatórios técnicos de substâncias químicas da CETESB. A composição molar da corrente G1 foi dada no próprio trabalho, mas também foi recalculada e o valor não se modificou. A vazão da corrente L2, a composição da corrente L2, a porcentagem de remoção de 95,9%, a composição molar em G2 foi calculado, utilizando as vazões em kmol por hora, a massa molar média de L1, G1 e a massa específica de G1 também foram calculadas. Esse dado já tinha sido fornecido, a massa específica do solvente. O fator de espuma foi encontrado no trabalho, assim como o fator de inundação. O FH foi considerado como 1, pois é um projeto. A tensão superficial é 70 dínamos por centímetro, e esse valor foi utilizado para se calcular o fator de tensão superficial, que é 1,285. O FLV calculado é 0,0535, o que vai fazer o fator para calcular o diâmetro 1 menos AD sobre A ser igual a 0,1. O CF foi obtido graficamente. O C foi calculado por meio da fórmula, com a multiplicação dos fatores. A velocidade de inundação também foi calculada. O diâmetro final da coluna é de 1,439 metros. A altura da coluna é 3,66 metros. O número de estágios ideais foi demonstrado no gráfico que é 4. Como foi informado também no trabalho que a eficiência global era 70%, o número de estágios reais foi adaptado para 6. E esse valor foi utilizado para calcular a altura da coluna, multiplicando-se esse valor pelo espaçamento entre os pratos, que é 61 centímetros.